A relação da indústria com as startups e a tecnologia na indústria de pesados foram temas de debates com a presença de executivos da Mercedes-Benz durante a Automotive Business Experience 2019. E quando se fala em tecnologia, eletrificação e conectividade são temas obrigatórios, e foi sobre isso que conversamos com Roberto Leoncini, vice-presidente de vendas, marketing e pós-vendas da Mercedes-Benz do Brasil. Nós na Daimler, na Mercedes-Benz, a gente acredita na eletrificação, a gente tem diversas iniciativas, mas a gente também entende que uma mudança do combustível hoje, do diesel, com o nível de eficiência que ele tem e com o preço que ele tem hoje, o business case para o cliente precisa fechar lá na frente. Então o cliente vai para uma alternativa, principalmente quando a gente fala de operação urbana por causa de restrição de emissão em algumas cidades, principalmente grandes centros, e de ruído, o cliente provavelmente vai ter que pular para um outro tipo de combustível e talvez a gente entende que o elétrico seja a solução nesse caso. Mas ainda para média e para longa distância, eu acho que o diesel ainda continua insubstituível quando a gente pensa no curto e no médio prazo. Quando se fala em conectividade, montadoras e startups, a gente pode dizer que hoje são indissociáveis? É o que a gente está tentando fazer. O que a gente quer fazer é viver dentro de um ecossistema onde as startups, que têm toda essa energia, esse poder de inovação, nos ajude a resolver situações que o nosso cliente coloca para a gente no dia a dia. A Mercedes já entendeu que sozinha a montadora não vai para nenhum lugar. A gente já tem diversas iniciativas aqui no Brasil e fora do Brasil com startups. Eu acho que um grande exemplo aqui no Brasil é o nosso caminhão autônomo na colheita de cana, que foi desenvolvido junto com a Gruner, que é uma startup do segmento do agronegócio. Se a gente fosse fazer sozinho em casa, ia demorar 2, 3, 4 anos. A gente conseguiu em um ano e meio, colocar o caminhão para rodar e o caminhão já está sendo vendido. Eu acho que esse é o caminho. E por falar em startups, Cristiane Bulck, que participou de um debate sobre o tema, explicou para o Mova-se como se dá a aproximação da Mercedes-Benz com essas empresas de tecnologia. Então, Paulo, tem diversos mecanismos para a gente fazer isso. Então, muitas vezes você pode ir até mesmo direto, porque você tem conhecimento daquela solução, fica sabendo daquela startup, mas hoje a Mercedes ela trabalha com algumas frentes com apoio tanto da Liga Ventures quanto da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Então são duas portas onde a gente trabalha, né, e com eles discutindo quais são os nossos desafios, quais são as oportunidades que a gente quer explorar. Eles fazem uma captação de quais são as startups que têm soluções que possam atender essas necessidades. E dentro dessa captação eles também analisam o nível de maturidade que essas startups têm para que possa apresentar para a gente. Então esse é o primeiro contato que a gente pode ter com uma startup. O porquê é justamente essa facilidade onde eles têm o contato com a tecnologia que vem das universidades, né, com o poder que a startup tem de criar um modelo de negócio e gerar valor. Ela faz isso muito mais rápido que uma empresa, por isso que aqui está comparando o elefante com a formiga, né? Então o elefante, ele não vai ter toda essa agilidade de poder, ele tem o potencial, ele tem o conhecimento, a empresa tem isso, mas ela não consegue fazer essa boa ideia chegar primeiro, porque o ganho hoje em dia da inovação não é só a boa ideia, é a boa ideia chegar primeiro. É aí que você consegue estar na frente na competição. E por fim, hoje os fabricantes, as montadoras não podem mais só pensar em vender automóveis, vender soluções de mobilidade, né? Por falar em mobilidade, vocês estão acelerando alguma startup relacionada à mobilidade? Então a gente tem trabalhado também com startups pensando em novos modelos de trabalho. E quando a gente fala do futuro, o futuro é a mobilidade urbana que ela não se prende mais no produto. E aí sim, nós temos hoje várias startups onde a gente tem discutido soluções, plataformas de serviço, onde a gente tem integrado o produto, mas olhando a ponta final do cliente, que isso que é o mais importante sempre a gente olhar, o cliente. E o interessante também dentro da Mercedes, quando a gente está olhando essas novas oportunidades, é que a gente não está se baseando ou ficando só na montadora. A gente já está expandindo e se unindo ao Banco Mercedes, à corretora Mercedes. E aí as instituições Mercedes em conjunto podem trazer como uma única estrela a solução melhor para o cliente.